O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que vai acabar com a cultura do coitadismo no Brasil, segundo ele. Paulinha, quais os detalhes dessa fala? Então, foi uma entrevista gravada no sábado, exibida ontem pela TV Cidade Verde, que é uma afiliada do SBT no Piauí, na qual o Jair Bolsonaro falou de diversos assuntos, falou do atentado contra a sua vida, falou da questão do impulsionamento de conteúdo a favor da sua candidatura nas redes sociais, aproveitou aí para criticar mais uma vez a Folha de São Paulo, que foi o veículo que trouxe essa denúncia, falou também de agronegócio, ressaltou que ia tipificar ações do MST como terrorismo, levantou a possibilidade de implementar o 13º salário no Bolsa Família, diz que não vai perseguir governadores do PT e da oposição, aproveitou ainda para dizer que a Constituição só será alterada através de emenda, que ele gostaria, por exemplo, de diminuir a maioridade penal, e aí entrou nesse assunto em especial, Edgar, que polemizou bastante. Em vez de eu replicar aqui o que tem sido replicado da fala, eu acho que é interessante a gente ouvir a fala completa do Bolsonaro, né, nessa resposta ao jornalista Joelson Giordini, que diz: o preconceito existe no Brasil, como que o senhor pretende combatê-lo? E aí, Bolsonaro respondeu. Bom, de qualquer forma, o preconceito existe, precisa ser combatido. O senhor acredita que isso é uma política de governo? Olha, eu lembro do Morgan Freeman, um ator negro americano. Perguntaram para ele, né? Como combater o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. Quando eu era garoto, não tinha essa história de bullying. O gordinho dava pancada em todo mundo. Hoje o gordinho chora. Isso seria empurrar para baixo do tapete? Não, não é empurrar, mas espera aí. Acontece as brincadeiras entre crianças, elas estão ali se moldando o caráter. Você não tem que ter uma política para isso. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil. Vamos acabar com isso. As políticas afirmativas, então, reforçam o preconceito? Reforçam, não há a menor dúvida, né? Por exemplo, a política de cota no Brasil está completamente equivocada. 70% dos afrodescendentes que entram na política de cota são bem de vida. Você tem que ter uma cota social, onde você inverte isso aí, você vai atender em 70% o afrodescendente pobre. Tá? Agora, isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, seja lá por região, seja lá o que for. Somos todos iguais perante a lei. Somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. E quem, por exemplo, se empenhar, se dedicar pelo mérito, logicamente vai ter uma vida mais tranquila do que aquele que resolveu não se dedicar no seu tempo de jovem no Brasil. Acho que nada de muito diferente do que ele já tem dito. Não sei, fica aí a análise, não sei o que o Joel achou dessa fala. E aí, no começo um pouco de mistura com bullying e dá uma com misturada preconceito. Alguns temas ali. Acho que a gente pode dividir algumas coisas aqui. Primeiro, ele está endereçando uma coisa que é sentida por muita gente, que o Brasil exagerou e tem exagerado nessa questão de dividir a sociedade em grupos, em focar muito o discurso só numa suposta defesa das minorias, que muitas vezes também nem acontece, é usado de forma hipócrita e cria um sentimento de divisão social na sociedade que não tem sido muito positivo para ninguém. Agora, você dizer que o jeito de combater o preconceito, um preconceito real do Brasil, como o racismo, por exemplo, que ocorre dentro de empresas, que ocorre nos ambientes sociais, que o jeito é não falar sobre ele. Parar de falar. Não, mas daí que você não resolve absolutamente nada. Sim, o racismo existe no Brasil de forma real, com consequências reais e precisa ser combatido, né? Não vou dizer que o Brasil é o país mais racista do mundo, nem que nem o pessoal às vezes gosta de insistir, mas o racismo existe e precisa ser combatido. O preconceito contra a mulher, por exemplo, no ambiente profissional também muitas vezes existe. Tem uma discriminação ali que precisa ser combatida, que dificulta, por exemplo, a ascensão da mulher muitas vezes. Enfim, são questões que merecem sim um debate, mas talvez não provavelmente, ou com certeza, não da forma exagerada, da forma... E também muito coletivista que o PT e a esquerda em geral vem propondo e vem botando, o culpado de tudo é sempre o homem branco, mau, e as minorias, as mulheres, os negros, os gays sempre tem que buscar aí mais, tem que ser mais defendidos ou mais protegidos. Não sei se esse é o caminho, acho que o discurso errou na mão. Só que agora, o problema é que muitas vezes um discurso como o do Bolsonaro, ele vem implicitamente para defender os que são os mais fortes. Ele nega a realidade do preconceito como uma forma de defender o interesse daqueles que já estão por cima. Isso é muito preocupante. E quando ele mistura a coisa do bullying, é gozado, que são coisas que não estão diretamente ligadas. O preconceito contra o negro no Brasil não tem muito a ver com a questão do bullying
que ele traz Que ali. ele coloca, do bullying contra o gordinho, que bate em todo mundo. E talvez até tenha um ponto, olha, a posição individual de cada um poderia ser mais proativa, em vez de ser essa posição. Hoje em dia, muitas vezes, pega bem pra pessoa se fazer de vítima sempre que possível. Até pessoas bem de vida, muitas vezes, aparecem se fazendo de vítimas aí da sociedade. Talvez isso possa mudar, mas isso não tem nada a ver com a questão, por exemplo, do racismo, com a questão do machismo no Brasil, com a questão, por exemplo, da violência contra a mulher, enfim, um monte de questões que estão ligadas ao preconceito. Eu imagino, Joel, que o eleitor do Bolsonaro, talvez aí uma parcela até pequena, frente aos que votam nele, tenham consciência desse discurso e concordam com esse discurso. Mas muita gente também acaba embarcando, e é sabido disso, as pesquisas apontam que a maior questão ali é o antipetismo. Essas políticas de afirmação, essas políticas que vêm sendo implementadas nos últimos governos, elas, pelo entendimento dos especialistas, elas servem para esse momento transitório. Quer dizer, as políticas afirmativas correm risco, com a vitória do Bolsonaro. A questão, por exemplo, da reforma agrária, você pode botar para baixo do tapete um tema que já vem de muito tempo sendo reivindicado, com movimentos legítimos acontecendo. Invasão, a questão que ele coloca, vou tratar como terrorista, a questão de como vai ser... Daí já está propondo, no fundo, a violência letal contra as pessoas, contra pessoas que Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Ele não entra direto nos questão de movimentos aí, né? Mas essa coisa de transformar terrorista, de armar a população, especialmente a população rural, permitir que a polícia mate, o que está subentendido aí é licença para matar. Isso é uma coisa muito grave, tá? Na questão do preconceito, o que tem que ser entendido aí das cotas, por exemplo. As cotas têm 2 desafios. O primeiro é ver, será que ao colocar pessoas por cotas nas universidades, você reduz o desempenho delas? A universidade vai ficar mais fraca? Esses alunos não vão conseguir acompanhar ou algo do tipo? Até hoje, o que a gente tem visto é que não. As cotas, o pessoal que entra de cotas vai bem na universidade, vai tão bem quanto quem entrou normal. Ou seja, realmente era uma dificuldade de acesso, mas não é uma diferença de capacidade que está em jogo. Então elas têm sido bem sucedidas. E o segundo desafio vai ser em que momento a gente tira, porque a cota não é para ser uma coisa permanente. Exato. Não pode virar um grande cabide eterno que sempre vai beneficiar as pessoas. Tem que ser algo transitório. Temos que buscar soluções na raiz do problema. Ele nem toca na raiz do problema. Sim. Vamos procurar garantir educação básica, então, para todos, em vez de só falar do mérito individual, porque o mérito individual está partindo de lugares muito diferentes aí, de pontos de partida muito diferentes. Então vamos dar uma educação melhor para todos, para que possam chegar de forma mais equânime, mais igual lá em cima. Perfeito. Seria o caminho, mas infelizmente ele nem tocou nisso aí.